Olá, eu sou a Mariana Felipe, analista de comunicação na Aliare, e esse é o podcast Aliare, um projeto que visa difundir informação de qualidade sobre tecnologia e agronegócio. A Aliare é uma empresa especialista no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agronegócio. Pelo Hub Conexa, também atua como incubadora de startups que apoiam a transformação digital do campo. Lembrando que você pode saber mais sobre a Aliare no nosso site, aliare.co, ou nas redes sociais. No Instagram, estamos como @aliare.digital. Hoje, no podcast Aliare, a gente vai falar sobre gestão e alta produtividade em propriedades rurais. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 20 anos teremos que aumentar em 50% a produção mundial de alimentos para acompanhar o crescimento da população. Para isso ser possível, a tecnologia vai ser a maior aliada na produção agrícola mundial. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre como digitalizar os negócios e as propriedades rurais no agronegócio brasileiro. Então, como um sistema de gestão pode ajudar no dia a dia a automatizar processos numa propriedade rural e torná-la mais produtiva e sustentável? Seria possível aumentar a produtividade de uma fazenda usando um software de gestão? Para responder essas e outras dúvidas, a gente vai falar hoje com o Leandro Xavier, que é Head de Operações e Novos Negócios aqui na Aliare. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo ao podcast Aliare. A gente está muito feliz de levar adiante esse propósito de informar o público sobre tecnologia e agronegócio. E para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, como você chegou aqui na Aliare, quais são as suas atividades hoje. Conta para a gente um pouco mais sobre você. Legal. Bom, eu sou gaúcho. Em 2004, eu já tinha uma carreira consolidada lá no Rio Grande do Sul, na área hospitalar. Em 2004, fui convidado por um consultor que trabalhava no Mato Grosso, em grandes grupos do agronegócio no Mato Grosso, para conhecer o agro e conhecer o Mato Grosso. Acabei indo, achei que eu ia ver mato, onça. E na realidade o que eu vi foi uma pujança muito grande e boas oportunidades na área de tecnologia, que é a minha área, né? Então fui trabalhar num desses grupos grandes em Rondonópolis, no Mato Grosso, construindo soluções lá, enfim. Em 2008 acabei indo para uma empresa de tecnologia, né, de desenvolvimento de tecnologia. E em 2012, essa empresa que eu trabalhava, que chamava IT Provide, fez a incorporação com o grupo Aliare. Então, acho que foi a primeira incorporação do grupo. E nisso eu vim para trabalhar na área de desenvolvimento, fui gerente de desenvolvimento durante alguns anos, gerente de produto durante alguns anos no grupo Naciag, que agora é Aliare, né? Uhum. Em 2018 vim trabalhar no projeto da Conexa, né, para a construção da nova plataforma tecnológica, né, construção de novas soluções, enfim, dos novos produtos. Atualmente sou Head de Novos Negócios, então eu conduzo as operações de algumas soluções do grupo. Enfim, acho que a carreira profissional é essa. Sou casado, tenho 49 anos, tenho uma filha de 16, sou formado na área de tecnologia da informação, com especialização em gerenciamento de projetos, liderança em gestão empresarial. Enfim, pouco acho que da história é essa. Esses anos aí imbuídos no agronegócio são desde 2004, aí vai para Quase 20 anos de história no agro, muita botina, muita sola de sapato dentro das propriedades rurais. Então aí estamos há 20 anos aí construindo soluções para praticamente toda a cadeia do agronegócio. Então, saindo aqui um pouquinho, antes você não tinha esse conhecimento do agronegócio, lá no Sul você trabalhava em um ambiente hospitalar. E como que foi para você sair de dentro do hospital para ir para o campo? Foi um paradigma muito grande, uma quebra de paradigma muito grande. Eu sou um cara de cidade, digamos assim, né? E trabalhava num ambiente totalmente fechado, que era um ambiente hospitalar, também muito pujante, mas nada comparado como o agronegócio na época, né? E nesses 20 anos assim, de evolução do agro, né, há 20 anos atrás, a tecnologia era muito incipiente, né? Então foi uma virada de chave bem grande.
E não só de segmento, mas também cultural, né? Então, sair do Rio Grande do Sul para o interior do Mato Grosso, então até essa parte cultural, os costumes, enfim, foi um desafio grande, mas desafiador, né? Muito desafiador. E para uma carreira profissional, para mim, foi excelente a mudança de chave, né? Então, aprendi muito nesse tempo, muito, muito mesmo. Costumo dizer que essa vivência foi um aprendizado e um ganho de vida aí sensacional. Então já tem 20 anos que você abraçou essa mudança, são 20 anos desenvolvendo tecnologias para o agronegócio, então você é a pessoa certa para me responder a próxima pergunta. Explica para a gente de uma forma bem prática como um software de gestão pode ajudar no dia a dia de uma propriedade rural. Bom, como o próprio nome já diz aí, é ajudar na gestão, tá? Então, o que é gestão? Bom, a gente tem várias gestões dentro do negócio agrícola, né? Numa propriedade rural. Então, se a gente falar a mais básica, a gestão financeira. Então, bom, fazer uma boa gestão financeira, ter contas a pagar, ter contas a receber, poder ter um fluxo de caixa, saber quando eu vou precisar de dinheiro ou quando eu vou precisar vender uma produção minha. Então, é você ter essa gestão bem consolidada financeira. Aí a gente vai para uma gestão da produção. Então, a gestão da produção, o que é a gestão da produção? É eu saber produção e produtividade, qual o talhão que mais é mais rentável, qual o talhão que mais produziu, a gestão dos estoques de produção, então quanto que eu tenho já comercializado, quanto ainda falta comercializar, por quanto eu estou comercializando, quais foram a minha média de venda da minha produção, para qual cliente é melhor vender, qual a melhor data para vender. Então, é tudo uma série, essa faz parte da gestão da produção. Aí a gente vai para a gestão de custos. Bom, então eu tenho minha gestão financeira, mas quanto o negócio está me custando? Então, quanto que é meu custo com insumos, quanto é meu custo de mão de obra, quanto foi meu custo com manutenção, enfim, com despesas gerais, com arrendamento, enfim. Então, tu tem toda uma gestão de custos que está muito ligada com a gestão financeira, mas é uma gestão específica de custo. Qual o talhão que está mais me dando custos? Então, toda essa gestão de custos também. E aí fora outra, gestão de suprimentos, que é a gestão dos estoques, a gestão das máquinas. Então aí na propriedade rural a gente está falando de muitas gestões. E um software vai ajudar em todas essas gestões de todas essas atividades, digamos assim, ou setores dentro de uma propriedade rural. E tudo isso vai dar a visão para o produtor de quanto ele está sendo rentável, quanto sobrou para ele, quanto é que foi a rentabilidade, qual a cultura é melhor plantar, qual que está sendo mais rentável, enfim. Então, é ajudar nessa gestão e também dar insumo, né, ter dado de informação para o produtor tomar a melhor decisão também. Entendi. E por que, Leandro, que aquela velha prática de anotar tudo num caderninho ou então numa planilha do computador não dá certo mais? Na sua opinião, por que o produtor rural precisa compreender a urgência da digitalização do negócio dele? Bom, vamos lá. Nesses 20 anos eu peguei cara muito bom de Excel, né? Com ótimas planilhas aí, né? Então, com muitas boas planilhas, né? Mas vamos falar um pouco de planilha e anotações em papel, enfim. A anotação desse papel se perde. Ela não te dá dado nenhum, ela não te dá histórico nenhum. Você não consegue tomar nenhum tipo de decisão com anotações, tá? E eu conheci produtores muito grandes que o contas a pagar deles estava no bolso da caderneta dele, da camisa dele, né? Uma caderneta dentro do bolso da camisa dele. Só que isso não, você perde muito tempo para gerir essas informações e elas não vão ser confiáveis, elas não são confiáveis, tá? E você acaba não tendo histórico nenhum, ou seja, você não consegue tomar nenhum tipo de evolução dos dados e nenhum tipo de decisão, né? Mas a gente sabe que o produtor tem uma cabeça muito boa, então ainda ele acha que isso ainda consegue gerir muita informação na cabeça. Beleza, quando a propriedade é pequena, beleza, mas a partir que você vai crescendo, você não consegue mais gerir isso, né? Planilhas também são uma ótima ferramenta de controle. Mas você lembra que eu falei da gestão financeira que está interligada com a gestão de custos, que está interligada com a gestão de suprimentos, que vai dar ligada à gestão do seu resultado? Como é que você vai fazer isso em planilha?
Então, hoje, com o lançamento de uma nota, eu consigo ter toda essa gestão, com um lançamento apenas. Para você fazer essa gestão em planilha, cruzar essas informações, você vai ter que ter 4 controles, 4 lançamentos, cruzar a planilha uma com a outra, e é complexo. Sim. Fora que, se você errou uma fórmula, errou tudo. Ou alterou uma fórmula, ou perdeu, ou corrompeu o arquivo, enfim. Então, é muito complexo a gestão através de planilhas, né? E eu conheci planilhas, os caras eram bons de planilha, faziam macros e mais macros, enfim, e conseguiam ter uma gestão. Mas ela não consegue te dar, vão ficar lentas, com o passar do tempo elas vão ficar lentas, você não vai conseguir trazer informação consolidada para um BI, por exemplo, para alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é muito isso, dependendo do tamanho que você vai gerando e o crescimento que você vai tendo e o volume de informação para tomar a decisão, é praticamente impossível você fazer com planilhas atualmente. Certo. Bom, Leandro, muito tem se falado atualmente sobre a nova tributação do agronegócio aqui no Brasil. O que mudou? Os produtores rurais, eles têm encarado cada vez mais desafio na legislação, tá? E obrigações acessórias que eles estão tendo que realizar entregas para o governo, tá? Então a gente tem desde as básicas, e isso varia, essa que eu vou falar varia de estado para estado, já tem alguns estados bem mais avançados e outros menos. Que é uma coisa básica, a emissão da nota fiscal eletrônica. Parece besteira, não, mas muito produtor ainda, muitos estados não têm a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica. Alguns estados já entrou, como Mato Grosso, Bahia, enfim, já tem isso na veia, né? Já entrou há bastante tempo. Mas o produtor está sendo obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. Então, como é que ele vai emitir uma nota fiscal eletrônica sem um sistema que seja pelo menos de emissão de nota fiscal eletrônica? Não tem como. Então, isso é uma obrigatoriedade que já vem se protelando em alguns estados há anos. Ela já é, se salvo engano, desde 2019 obrigatória, mas cada estado determina quando é que ela entra em vigor. Então, tem alguns estados que ainda não precisa e as notas ainda são, em muitos estados, à mão. Sim. Tá? Então, fazer uma conferência, checagem do governo, é praticamente impossível, né? Ou fazer uma auditoria sobre algum formulário feito à mão ainda. Né? Então, por isso que veio essa obrigatoriedade, que é uma básica, a emissão da nota fiscal eletrônica. Aí a gente está falando também na parte de emissão do MDFE, que é o manifesto da carga, que você vai ter que fazer os manifestos das cargas. Então, você saiu com uma carga, você vai ter que fazer a manifestação disso. Empresas já são obrigadas e produtor rural também, em alguns estados também já estão sendo obrigados, e isso também varia de estado para estado, essa obrigatoriedade. A outra obrigação, falando mais em produtor pessoa física, que é a grande maioria dos produtores ainda no país, né? Acho que mais de 90% ainda trabalham na pessoa física, é apresentar o livro caixa no formato digital. O livro caixa sempre existiu, mas agora você tem que entregar ele num formato digital. Ou seja, você tem que mandar um arquivo para a Receita Federal para pegar esses dados. Mas o que é que o que tem nesse arquivo? Vai toda a movimentação financeira dos bancos, do produtor, de todos os bancos que ele tem conta corrente, isso tem que ser entregue como ao livro caixa do produtor rural. E aí, todo lançamento, ou seja, toda movimentação de pagamento e recebimento do produtor tem que constar lá. Então, é como se fosse o extrato bancário dele. E aí muito se fala também, mas na minha conta eu tenho despesas particulares minhas, enfim. Então, outras que a gente orienta o produtor é sempre estar separando. Ter uma conta para o teu negócio e uma conta para tuas contas particulares. E o dinheiro que você precisa do negócio para sua conta particular, você transfere, é uma retirada de sócio, saiu para lá, mas você acaba não interferindo no resultado do teu negócio, facilita ter o resultado do seu negócio, né? Porque você vai ter que mandar essa informação para a Receita Federal. Atualmente, o governo ainda não está cruzando com o extrato bancário realmente da movimentação bancária, mas a gente crê que o futuro é fazer o cruzamento dessa informação que você está enviando com o extrato bancário. Então, essas são as obrigações que o produtor pessoa física tem a entrega.
No Mato Grosso, já é obrigatório também fazer o SPED fiscal, ou seja, toda a parte de ICMS, a apuração dos impostos do ICMS também precisa ser feito, entregue, tá? Então tudo isso está dizendo, mas isso aí o meu contador faz, etc. Sim. Ok, mas se você trouxer isso para dentro de casa, você vai ter um gerenciamento sobre a informação mais adequada e teu contador vai te auxiliar nessa gestão, enfim. Tá? Então são tudo obrigações que estão caindo aí para o produtor realizar. E quando o produtor é pessoa jurídica, aí todas as obrigações que normal que uma empresa tem, que já recai, né? Então é um pouco essa da parte de quando a gente fala de legislação, tributação, é um pouco isso que está acontecendo. Fora os impostos que os produtores já têm que recolher, enfim, aí a gente tem retenções, dependendo do estado, tem retenções, né? A gente tem fundo rural, enfim, tem algumas retenções aí que o produtor tem que se adequar também de estado para estado. Pensando nessas mudanças aí que você falou, é essencial para estar em conformidade com a lei que hoje o produtor rural tenha um software de gestão para ajudar ele, né? Vai auxiliar muito. Se ele não tiver, ele vai depender muito do seu contador, tá? Então vai depender muito ou de serviço de terceiros, enfim. Então tudo isso que a gente está falando, um bom sistema de gestão já tem acoplado e já faz essas entregas para ele de forma muito natural. No dia a dia são rotinas básicas. São rotinas básicas que vão acontecer naturalmente no dia a dia dele e vão realizar a entrega mais facilmente. E fora todos os outros benefícios que a gente já comentou no começo aí dele ter realmente a gestão do negócio dele, tá? Então isso ajuda demais. Um software de gestão, claro, nem todos os softwares de gestão têm todas essas obrigatoriedades que a gente está falando, mas um bom software de gestão ele tem que ter todas essas obrigatoriedades dentro dele e ser a rotina do produtor esse dia a dia, ajudar nessa rotina do dia a dia. Leandro, quais são as principais objeções que você encontra ao lidar com gestores de propriedades rurais? Quais são os principais receios deles em relação às novas tecnologias? Vamos lá. Acho que tem dois principais e a gente pode também falar um pouco dos perfis dos produtores que a gente tem encontrado e que eu acho que essas objeções elas vão sendo quebradas com as gerações aí também, tá? Bom, a primeira delas é que o produtor enxerga, eu vou ter um custo a mais botando um software. Então essa é a primeira. E na realidade é uma quebra de objeção porque a gente entende que isso não é custo, é investimento. Por quê? Porque ele vai melhorar a gerir melhor as informações dele, com isso ele vai conseguir tomar a decisão mais assertiva, seja em qualquer uma das gestões que a gente falou, gestão da produção, gestão financeira, gestão de custo, etc. Então se ele melhorar um pouquinho a gestão de custo dele, o software já se paga. Sim. Então essa é uma premissa que é uma objeção que a gente encontra. Pô, mas vai ter mais custo, enfim, vou ter que botar mais uma pessoa para fazer isso. E o que eu digo assim, não precisa botar mais uma pessoa, você mesmo pode fazer, botar alguém que já faz alguma atividade administrativa, gerir um software que os softwares atualmente são fáceis de trabalhar, não são mais como antigamente, que era uma dificuldade grande de você fazer lançamentos. Então, e aí essa de ser mais difícil casa um pouco com a segunda objeção, né? Que é a inserção de dados. Que é, então assim, eu tenho que inserir dados. Sim, tem que inserir dados, mas aí cabe a nós que provemos tecnologia facilitar essa jornada, com muita integração de dados, com muita facilidade na jornada, com muita automação de processo. Então cabe a nós também melhorarmos essa experiência do usuário dentro do software. Então eu diria que são essas objeções maiores, entender que isso não é custo, é investimento, e essa descrença que tem que botar muito dado e que é difícil. Então, assim, e aí a gente tem que quebrar as objeções botando muita facilidade de integração com outras soluções, tá? E aí a gente encontra produtores com vários perfis. A gente tem os patriarcas que chegaram há muito tempo atrás e que fizeram do agronegócio o que o agronegócio é hoje, etc., mas que a tecnologia nunca fez parte do dia a dia dele, né? Apesar de as máquinas terem evoluído e eles terem acompanhado, a semente ter evoluído e ele ter acompanhado, enfim,
os defensivos em si, mas ele acha que quando é tecnologia de software, de gestão, assim, ele ainda tem um pouco de receio. Então esse é um pouco mais difícil de quebrar essas objeções. Na contrapartida, na outra frente, a gente tem os mais novos, dos seus 20, 30, 25 anos, aí, que estão chegando na nova geração e nasceram na tecnologia, né? Então esses, se eles têm um poder de convencimento com o patriarca, aí se consegue entrar com mais facilidade, etc. Mas eles têm que quebrar essa objeção com os patriarcas. Sim. E aí tem um meio do caminho aí, que é a minha geração, em 35, 50 anos aí, que faz parte da minha geração, até 55 anos, que a gente pegou essa evolução e sabe que a tecnologia faz parte e que é boa. Então, esse para nós diria ser a persona mais ideal, se tivesse uma persona ideal para o nosso segmento de produtor rural, é esse, porque esse ele já pegou a evolução, sabe da importância, quer adotar. Então, acho que a gente convive nesses 3 mundos e quebrar esses 2 paradigmas. Eu acho que tem um terceiro aí que eu acho que é bom falar, porque o produtor hoje tem muita solução, né? Então, ele tem solução de gestão, ele tem solução para MIP, ele tem solução para solo, ele tem solução para NDVI, ele tem telemetria de máquina. Então, assim, que eu acho que é um desafio ele escolher o que é melhor para ele, porque se ele querer botar tudo, ele não vai conseguir pagar por tudo, né? Enfim, né? A não ser grandes produção, que ele consegue ter de tudo. Mas o que é melhor para ele, o que vai ajudar para ele. Eu sempre digo que nesse mundo complexo de tudo isso, o melhor é ele organizar a casa dele, até a gestão dele mais redonda. A partir de que ele tem a gestão redonda dele, que ele consegue tomar decisões, bom, agora que estou gastando muito aqui em defensivo, mas que praga que está me dando aqui? Bom, eu vou para um MIP aqui para mim agora começar a controlar mais a minha praga e ter mais efetivamente praga. Ah, beleza, eu tenho uma consultoria de solo lá, mas eu queria ter alguma coisa mais específica minha. Bom, eu vou para uma ferramenta de solo. Então, eu acho que é isso que falta o produtor. E nós, como empresa de tecnologia, prover cada vez mais soluções integradas que possam oferecer para o cara não ter que estar também digitando em 3, 4, 5 lugares uma informação. Então, saiu um MIP de lá, saiu um resultado na análise, então eu tenho que fazer uma recomendação. Essa recomendação tem que cair diretamente no sistema de gestão, que gerencia os estoques, que vai gerenciar uma compra, que vai gerenciar a aplicação, que vai gerenciar. Então, tudo isso, nós da área de tecnologia precisamos ser inteligentes e entregar essa solução e diminuindo cada vez mais o custo. Soluções integradas com diminuição de custo. Acho que esse é um desafio aí também para ser encarado. Agora, Leandro, a gente falando especificamente do MyFarm, que é um software com o qual você tem mais proximidade aqui na Aliare, né? Quais são as integrações do MyFarm que facilitam o dia a dia do produtor rural? O MyFarm ele já tem uma tecnologia de se integrar com qualquer outra solução. Então, ponto. Então, uma premissa é que a gente pode se integrar através em qualquer outra solução, tá? De prateleira, digamos assim, ou que a gente já tem de início do projeto, a gente se integra com muita facilidade com as obrigações do governo, né? Então, uma facilidade muito grande, a gente se integra com o Cefaz e já traz todas as notas emitidas do produtor rural, a gente já traz para dentro do MyFarm. Ah, Leandro, mas o que isso tem a ver? Pô, eu não preciso cadastrar fornecedor, eu não preciso cadastrar material. Se já tem na nota lá os vencimentos, a gente já carrega os vencimentos. Então, boa parte dos lançamentos a gente já automatiza para ele, tá? Fora isso, a gente tem algumas automações com algumas bombas de combustível, algumas soluções de MIP. Então, a gente tem algumas integrações bem bacanas que o produtor pode se utilizar. Tá? Bom, Leandro, como eu falei no início, aumentar a produtividade agrícola é um desafio não só para o Brasil, né? É um desafio mundial perante a demanda que a gente tem e que vai enfrentar nos próximos anos. Mas para os gestores das propriedades, qual é o maior desafio deles para deixar o negócio mais produtivo e ainda mais sustentável? Bom, vamos lá. Mais produtivo, a gente está falando em ter maior produtividade, né? Isso. E aí tem produtividade, tem rentabilidade, são duas coisas diferentes, né? Que produção é você produzir mais na mesma área, né? Então, a produção em si, ela está muito ligada a usar as novas tecnologias das melhores variedades ou das melhores sementes que mais produzem e vão dar uma rentabilidade maior,
o defensivo que controla melhor ou pior uma praga, algum nutriente de solo, ele tem que fazer uma análise de solo bem feita e colocar, e ser inteligente na aplicação da adubação. Então a gente está falando, e isso o produtor no Brasil aí faz com muita excelência. Sim. Mas tem uma outra etapazinha aqui que a gente está falando em rentabilidade. Então, ou seja, não adianta eu ser muito produtivo se eu tenho muito custo. Sim. Então, assim, eu vou produzir muito, mas tenho muito custo. Que aí um pouco que é um pouco da lado da gestão, que é ser rentável, tá? Então, quando eu sou rentável, adianta eu produzir 100 sacas de soja se eu gasto 95, estou dando uma exagerada aqui, tá, nas quantidades. Mas se eu produzo 100, para facilitar a conta aqui, e gasto 95, vai sobrar 5 sacos. Isso é ser rentável? Então, às vezes, nem sempre a melhor produção é a melhor rentabilidade. Sim. E aí, com o software de gestão, ele vem com tudo. Porque aí tu vai saber onde eu estou sendo rentável, qual a minha variedade que eu planto que é mais rentável, qual o meu manejo, ou seja, o que eu joguei lá de produto, o que eu joguei de adubação, qual a semente que eu utilizei, esse pacote de manejo que eu fiz, qual que foi o mais rentável. Porque no final, a venda da semente, você não tem controle, o preço é commodity, então não é você que determina, né, o valor, é o mercado. Então você não vai gerir sobre o seu preço de venda, então você tem que gerir o teu preço, você tem que ser muito bom no teu manejo, na tua gestão de custos, porque você não tem influência nenhuma sobre o valor de venda. Então é aí que eu acho que um software de gestão vai ajudar, e vai ajudar muito o produtor. Porque aí você pensa muito em aumentar a produção, mas na realidade você tem que melhorar a tua rentabilidade. Então, então a diferença é bem nessa. E a parte sustentável é uma coisa que vem evoluindo bastante, né? A gente está falando em controle de efetivo de embalagem, de evolução de embalagem, para não jogar tanto lixo lá. Estamos falando em aplicar corretamente nas dosagens corretas que a lei determina, para a gente não ter nenhum tipo de problema de sanidade quanto na aplicação dos defensivos. Enfim, a gente está falando muita coisa. Estamos falando também agora em crédito de carbono, estamos falando então em muita coisa. Está evoluindo bastante também, é bem incipiente, principalmente essa questão de ESG no Brasil e no agro, ainda é mais incipiente ainda, mas é uma coisa que vai evoluir com o tempo. E lembrando que a ESG tem muita parte de governança que está muito ligado ao que a gente trabalha com mais efetividade, que é a gestão, né? Quando a gente fala de produzir mais com menos, a gente também está falando de sustentabilidade, também, né? De aproveitamento melhor ali da terra. Também. Então, de uma forma ou de outra, as coisas estão interligadas. Isso, elas estão interligadas, sim. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre produzir mais quer dizer que você vai ser mais rentável. Mas sim, a gente precisa produzir mais em menos área, porque você vai diminuir o desmatamento. Óbvio que você não vai precisar desmatar mais áreas para produzir mais, e a gente cada vez mais vai precisar mais de alimentos no mundo. Então, sim, a gente tem que produzir mais, mas não a qualquer custo. Então, a gente tem que produzir mais com rentabilidade. Lembrando que o produtor rural é um negócio. Às vezes, o produtor rural ele acha que ele não é um negócio. Ele é um negócio, ele é uma empresa. Então, o produtor rural tem que entender que quanto mais ele se profissionalizar, mais ele vai ser rentável, mais ele vai conseguir gerar riqueza para ele e para a sociedade. Certo. Bom, Leandro, agora eu quero saber se existe alguma funcionalidade no ERP que poucas pessoas sabem, né, que é uma surpresa, mas que pode facilitar muito a gestão de uma propriedade rural. Bom, não tem muita varinha de condão não, tá? Acho que não tem muita mágica, tá? Mas o que a gente tem dentro do MyFarm realmente, e que a gente é elogiado e as pessoas comentam, tá? Então um deles parece clichê, mas a gente tem essa jornada do cliente quando ele entra muito fácil de treinamento, tá? Hoje um produtor rural que entra aqui em 10 horas, ele está usando tudo que a gente tem dentro da ferramenta, tá? E pessoas que estavam usando planilha, então é uma coisa fluida, fácil de utilizar. Então isso não é que seja uma funcionalidade, mas é uma jornada fluida. Então isso eu acho que é um ponto positivo. A gente automatiza muita coisa. Então lembra que eu falei ali daquela importação das notas através da integração que você faz? Sim. Hoje, se você parametrizar bem o software,
Você seleciona as notas e manda gravar a nota. Uhum. Ponto. Você não precisa mais ter o trabalho de digitar. Isso tem segredo? Não, mas a gente pensou numa automação que facilitasse. Ah, Leandro, mas eu preciso parametrizar. Sim, precisa parametrizar. Eu preciso dizer, quando eu compro um produto no mercado, tem que cair na categoria, na despesa de mercado. Então, precisa ter uma parametrização que aí a nossa equipe ajuda. Mas você hoje lá não precisa digitar uma nota, cadastrar um fornecedor, cadastrar um material. Isso a gente faz com uma automação muito grande, baseado numa parametrização anterior. Então a gente consegue fazer essa jornada muito tranquila. Outra facilidade a gente tem dentro do MyFarm, tá? A gente já tem um BI embarcado na nossa solução. Então hoje, o que é BI? Pô, são painéis inteligentes que vão te dar muita condição de tomar decisão. Digamos assim, é um pulo do gato, não, nada disso, mas está lá. Então, assim, são poucas soluções que têm embarcado dentro da solução um BI. Tá? Então, são algumas diferenciais. A gente diria que são automações, acho que são diferenciais competitivos muito grandes que o MyFarm apresenta hoje. A gente já está encerrando por aqui, né? Mas foi um bate-papo muito produtivo. Se você quiser deixar mais algum recado sobre o MyFarm, enfim, fique à vontade. Não, eu agradeço o convite de vocês para participar, gostei muito. A gente fala que o produtor quiser conhecer a nossa ferramenta, basta fazer o cadastro no nosso site. A gente tem uma versão gratuita durante um período de tempo e o produtor que aceitar esse desafio com nós aí de digitalizar o negócio dele, pode contar com um parceiro grande que é o MyFarm e a Aliar. Certo. Muito obrigada, Leandro. Eu que agradeço. Estamos encerrando aqui, mas eu quero te convidar para conhecer o MyFarm nas redes sociais, que é @myfarm.digital no Instagram e também @ciagre.digital para conhecer os RPs da linha Ciagre. Se você quiser conhecer alguma solução Aliare, basta clicar no link aqui na descrição do vídeo e falar com a nossa equipe especializada que vai te atender. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Aliare. Em breve a gente volta trazendo mais informações sobre tecnologia e agronegócio. Até a próxima!